propostinha de redação, Biane. Biane, faz a proposta de redação, por favor. Conselheiro Herculano. Boa tarde, Herculano, Coletivo Casa Negra. Temos uma preocupação porque tem uns pontos que falam saúde, justiça, violência, uns pontos bem específicos. E aí tem uma coisa que mexe muito comigo. Eu moro numa comunidade na Zona Norte do Recife, que eu fico pensando como cuidar e tratar dos meus pretinhos e das minhas pretinhas, está entendendo? Porque quando tem aqueles que estão na universidade, eu faço um papo massa com eles, né? Eles já têm uma perspectiva de vida. Mas aqueles que estão na minha comunidade, sem nenhuma perspectiva, fica difícil. E aí, algumas pessoas que se utilizam de uma forma das drogas, de pegarem, resgatarem, sabe, pegarem esses jovens e levar para o submundo, e depois chegam outras pessoas se achando, acreditando que vão ser o salvador do mundo, põe eles dentro de uma casa de recuperação. Não tem uma política específica para fazer isso. Então eu mexo com a saúde, eu mexo com a social da família e eu aumento o número de cárceres, de pretos encarcerados. Por que eu não trato? Essas pessoas que fazem esse trabalho de tentar recuperar, por que não fazem algo antes? Por que o governo não pode fazer um pouco antes? Por que não evitar chegar a esse ponto? Porque não é rentável nem financeiro e nem politicamente. E aí a minha proposta vai na linha de tentarmos ver a questão da comunicação com esses jovens. De como nós vamos furar essa bolha na comunicação. Porque seja na universidade, seja numa comunidade, seja no cárcere, esses jovens eles têm uma forma de se comunicarem que muitas vezes de nós não conseguimos furar essa bolha para poder dizer não por aí. Vamos tentar encaminhar. Então acho que em qualquer transversalidade dessa, juventude, nós temos que ter um trabalho específico com a comunicação. E aí também é bom ter um rapaz aqui ao meu lado esquerdo aqui, que trabalha com recurso, que poderia ajudar. Que pode ajudar, brincadeiras à parte, mas que pode nos ajudar também em se interagir, sabe, em ser intermediário junto com outros ministérios para buscar esse recurso e fazer uma política específica para essa área que é de suma importância na minha visão, que é a transversalidade de juventude e comunicação. Obrigado. Não precisa nem ser muito longo, apenas um briefing, que aí a metodologia consegue ir buscando outros elementos em outros lugares, outras... gente, acabaram as inscrições. Você se reinscreveu, Biane? Você se reinscreveu? Não? Então me parece que concluíram as inscrições. Tem um movimento no Brasil, Mariana, não sei se dá conta de dialogar com o que você está insistindo desde manhã. Eu não me lembro o nome desse movimento, mas ele é coordenado pela Bia, acho que é a Bia Lourenço. Ela está na Coalizão Negra. Zélia, se você conseguir me ajudar a lembrar o nome do movimento, por uma política antidrogas, encarceramento, Iniciativa Negra. A Iniciativa Negra, acho que a gente pode encomendar deles um briefing, não um texto acabado, mas acho que um briefing para que possa a metodologia juntar a esse texto para dar luz ao debate, né? A gente pode encomendar da Beatriz isso, acho que é uma coisa simples. Lá na Bahia tinha também aquele movimento do encarceramento, deu uma funcionada um pouco esse movimento, mas acho que a gente pode encomendar. A justiça restaurativa também tem muito
conteúdo que eu acho que a gente pode buscar com eles, algumas coisas nesse aspecto, para trazer um pouco luz, talvez não um debate puramente acabado, definido, mas acho que luz para jogar sobre o texto, acho que a gente pode fazer encomendar no Ituca. A metodologia pode encomendar esses pequenos textos. E outros conselheiros que estejam aqui, queiram contribuir para esse processo, escrever um artigo, trazer alguma coisa que dê conta, Marcos, desse tema da saúde, por exemplo, com mais embasamento para nós, resgatando alguma coisa das conferências anteriores, inclusive. Né? Eu acho que ajuda o texto, ajuda o documento. Nós temos um site lá assentado no site oficial do livro, a gente precisa dar vida para aquele site, a gente pode ir alimentando ele com outros textos, que o texto base não vai dar conta, a gente pode ir jogando isso ali, para ir alimentando o debate na base das conferências. Igor. Igor Prazer, Coordenação Nacional de Desafios. Nuno, assim, adorei a proposta, eu acho muito válida, até para a gente poder interseccionalizar, mas eu vou voltar naquela discussão que a gente tem de fortalecer a participação social, o controle social, e a gente hoje tem o Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Então a gente pode dialogar com os conselhos que estão dialogando sobre essas políticas e a gente ter deles também uma participação aí, uma sugestão para a Comissão de Metodologia, e a gente poder fomentar esse debate. Inclusive também acredito, não sei se vai ser possível, mas que nós vamos disponibilizar todos esses nossos documentos na plataforma Brasil Participativo. Então eu acho que lá também, inclusive na plataforma, eu estou seguindo de exemplo, porque isso também está sendo feito em outras conferências nacionais, onde na plataforma também é cadastrada as conferências municipais e estaduais, para que todos possam ter acesso, além dos nossos mecanismos do Conselho Nacional, mas da participação popular dentro da plataforma Brasil Participativo. Então também como a gente integra, esse conselho aqui integra o Fórum Interconselhos, que a gente leve também essas discussões conceituais e de diálogo, claro, com a nossa grande diálogo, mas a interseccionalidade com esses conselhos. Era isso para a gente poder trabalhar um pouco mais essa questão dos conceitos, com os outros conselhos, interseccionalizando essas políticas com a gente aqui, fortalecendo inclusive a plataforma Brasil Participativo, o Fórum Interconselhos e esse diálogo do quanto a gente tem, inclusive no Mascompi, a discussão dos fóruns interconselhos. Então é bom que a gente fortaleça esses espaços para que a gente possa ter ideias aí que os conselhos estão discutindo também. Júlia? Então, pessoal, boa tarde. Eu me inscrevi, seriam duas questões. A primeira, eu queria dialogar com o Marcos. Eu também, Marcos, já aposentada, mas sou funcionária do Ministério da Saúde. E nós vamos ter agora, no período de 10 a 13 de dezembro, a 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho. Então, eu estou citando isso porque eu vejo que essa conferência é coordenada pelo Conselho Nacional de Saúde e talvez possa ser um espaço privilegiado para que a gente possa aprofundar esse debate sobre a questão da saúde da população negra e ver que outras pessoas, eu sou delegada dessa conferência, então eu acho que traz o resultado dessa conferência, vamos ter a oportunidade de incluir também na 5ª Conabim. É uma primeira questão. A segunda tem a ver com a justiça restaurativa. Essa questão da justiça no Brasil, ela precisa ser melhor debatida. Aqui, se a gente fosse abrir, todo mundo poderia falar quem é a maioria da população encarcerada no país, as condições subhumanas, etc. e tal. Mas eu me lembrei, tem uma pessoa, é o ministro
do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Reinaldo. Então, o ministro Reinaldo, ele trata dessa questão da justiça restaurativa, ele tem publicações sobre isso e ele também tem atuação, não só em Brasília, mas em todo o país, debatendo essa questão da justiça, como é que você pode repensar o sistema punitivo. Estou concluindo, que a gente trata no Brasil, só o encarceramento. Se a gente vê os programas televisivos no final do dia, bandido bom é bandido morto, é bandido encarcerado e bandido esquecido, porque na verdade é isso que a gente quer, jogar das prisões e esquecer que essas figuras existem. Então talvez, eu não sei se não seria o caso, inclusive, como em algum momento preparatório da nossa conferência, a gente convidar uma figura dessa para vir fazer um debate desse para nós conselheiros, para poder melhorar. E se precisar de ajuda para conversar com o ministro Reinaldo, eu coloco à disposição. Muito bem, então, ó, Marcos, desculpa, por favor. Bom, Marcos Moreira, Ministério da Saúde. Eu gostaria de complementar e seguindo nessa mesma linha, na 17ª Conferência Nacional de Saúde, nós tivemos, além da pauta da questão do povo de terreiro, que foi uma resolução que passou, também foi lançado o movimento pela democracia Mais SUS, Mais Brasil. É um movimento de vários segmentos que dentro dos recortes a questão da equidade e fala sobre a população negra. Nós temos a Rosa Anacleto, que é uma negrina que foi reeleita também pelo Conselho Nacional de Saúde e que está à frente desse movimento na questão da pauta racial, que é outra pessoa também que podemos dialogar e construir essa questão da transversalidade, dialogando com outros ministérios. Bruno colocou isso muito bem na fala dele, quando ele fala da apresentação dos dados, e a intersetorialidade, assim como vocês, eu também fiquei muito curioso em querer ver, acompanhar e fazer essa, transversalidade da atenção primária à saúde junto com a assistência social, que na ponta nós sabemos que tem uma grande dificuldade de trabalhar juntos, quando na verdade, muitas vezes tem até uma rivalidade na forma de trabalhar. E eu acho que o ministério, os ministérios, no caso, a gestão, dando esse direcionamento, fica muito mais fácil para ter esse entendimento das necessidades que precisamos de trabalhar com essas violências. Eu sempre trabalho, gente, quando se fala de racismo com violências, que não dá para a gente ver de um outro modo. Então nós falamos muitas vezes da violência contra a mulher, violência contra a criança, e entendendo o racismo numa outra vida. E não é. Tudo isso que a mulher passa, tudo isso que as crianças e as famílias negras passam, são violências e nós não podemos tratar simplesmente como racismo a partir do momento que a nossa sociedade não entende o racismo ainda como crime. Está contratado aqui para todas as reuniões. Gente, então, temos acordo, a gente precisa votar. Eu acho que por acordo vai mais prático. Nós temos 3 encomendas, então, de redação: o encarceramento, da saúde da população negra e das religiões, que não é religião, no campo da norma de hoje, povos tradicionais. E a política sobre drogas. Encarceramento e política sobre drogas. E os territórios tradicionais de matriz africana. É isso? 3 que está dentro. Porque eles não querem tratar no campo da religião, no macro, né? Cabe até nós os aplicados. Dessa forma, temos acordo por aclamação e a gente então. Muito bem. Aclame para registrar.
Agradecemos a Flaxo pela apresentação dos dois documentos, com essas encomendas desses novos textos. Depois, nos bastidores, a gente ajuda vocês a identificar quem são os autores dos novos textos, né? É a apresentação dos trabalhos das comissões, é isso? Vou devolver para a presidenta para ela tocar o restante que eu quero falar aqui. Obrigada, Nuno, pela condução da mesa. Gente, ficamos no turno da manhã de voltar com as propostas dos novos temas e subeixos, a gente consertar aí as redações. Conhecer hoje essa possibilidade, a mais até construção do grupo. Mas a gente precisa voltar. Então, mas aí fica porque eu estou perguntando, vai ser vai ficar amanhã? Não dá continuidade lá no que a colocou da sua comissão. Já entendi, já respondeu. É isso, a gente precisa votar as propostas. Eu vou ler, aí a gente vai votar, entendeu? Bom, gente, ficamos aqui com, por favor, quero aqui pedir a leitura do Flaxo, porque a gente vai mudar, na verdade, a gente vai votar se mudaremos ou não a redação de algumas subcomissões, não é o título, de alguns subeixos, isso, obrigada, dos subeixos. Então, ficamos acordados que a proposta de Vânia do eixo Justiça Racial, eixo 2, Justiça Racial, do subeixo D, onde diz Segurança Pública e Desafios no Enfrentamento às Violências contra a População Negra e Comunidade Quilombola. Por favor, Vânia, apresente sua proposta. O microfone é para você. Obrigada. Gente, eu confesso que eu já até esqueci. Porque era para a gente fazer a conversa logo após o almoço e eu tô... Vamos lá. Bom, Vânia Viana, Ministério das Mulheres. Refletindo, eu juro que eu tentei até retirar a proposta de fazer um novo item, um novo subitem, mas não dá para conciliar, gente, a questão da violência e segurança pública, as mulheres, virou um bololô. Então, assim, como proposta inicial, seria realmente fazer um subeixo específico para as violências, que seria o enfrentamento às violências, e ninguém mais do que eu acha que é fundamental, né? Até tentei conciliar, mas isso aqui não houve consenso e eu acho ótimo, que eu acho que é colocar a especificidade da violência contra as mulheres, porque somos quase 80%, né, de quem sofre mais as violências. Então, a gente gostaria de colocar enfrentamento às violências, com ênfase nas mulheres negras. Tem uma questão que está um pouco anterior a essa, que é a seguinte: o Igor, em dado momento, fez uma proposta de que nós colocaríamos todos os segmentos que estão representados no Conselho. Pelo que eu entendi, são os que estão representados no Conselho. Mas, para além dos que estão representados
atividade no Conselho, tem outros que nas comunidades nós podemos encontrar, que não estão necessariamente aqui representados segmentos. Aqui nós temos ciganos, nós temos aqui quilombolas, as chamadas PCPs todas. Mas cada um está querendo dar um destaque nas suas participações. Neste sentido, houve uma proposta de que se colocasse no título, em cima, todas aquelas abrangências. Colega, não consigo. Preciso de mais pelo menos uns 2 minutinhos. Perdão. Todas as abrangências. Então a gente colocaria o que é que a gente está. Quando a gente coloca quais são essas PCPs, quais são, a gente citar no alto do documento, para que depois isso ficasse bastante elucidativo para quem está lendo o documento e a gente não precisasse o tempo todo trabalhar com cigano, quilombola, nada. Então, essa foi uma proposta, não é minha, essa proposta é do Igor, mas eu estou trazendo ela aqui porque ela ficou no esquecimento, para a gente resgatar e avaliar. Eu concordo com ela e acho que contempla. Contemplando, mantém essa proposta que eu trouxe agora, e na questão da segurança pública, até porque eu acho que não tem como você colocar eixo justiça racial e abrir com segurança pública, porque é tudo que não existe. É a justiça racial na segurança pública, né? Então, seria a gente fazer um outro eixo, e aí seria segurança pública antirracista. Essa foi a proposta que eu trouxe. Mas a companheira Flávia trouxe um sistema de segurança pública antirracista. Eu gostei da ideia do sistema de segurança pública antirracista, porque aí a gente consegue, dentro dessa discussão, inclusive, colocar a questão do encarceramento, né? Porque são os que mais são vitimizados por este sistema hoje perverso de segurança pública que a gente tem, né? Então, assim, fica essa proposta para a gente abrir a discussão e ver se realmente ela contempla a todas e todos e todes aqui. Enfrentamento às violências contra as mulheres negras e então você vai votar 2, você vai propor 2. Um sistema nacional de segurança pública antirracista. Gente, vocês querem falar do clima, vocês querem discutir eixo por eixo, a gente ouve tudo e depois. Porque a gente tem outras propostas também de correção, de sub-eixo. Não, eu só queria propor para a Vânia, para ver se ela está de acordo. Meu nome é André Molina, estou representando a Secretaria-Geral da Presidência da República. É só para ver se a Vânia estaria de acordo com um complemento, que eu acho que eu visualizei mais em cima da questão do ODS 18, agora que a gente tem que trabalhar muito em cima disso também. Eu coloquei lá no sub-eixo do enfrentamento das violências, né? Fortalecer políticas públicas de enfrentamento às diversas formas de violência, promovendo ações que assegurem a proteção e os direitos das mulheres, com especial atenção às mulheres negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e ciganas, bem como de outros grupos em situação de vulnerabilidade. Priorizar estratégias intersetoriais e territoriais que garantam acesso à justiça,
assistência psicossocial e econômica, além de promover a educação para a desconstrução da prática discriminatória e opressora. Eu pensei nisso devido agora à questão do ODS 18, que é racial. Só sobre a questão das mulheres, das pessoas negras, e engloba o étnico-racial, né, como um todo. É só para saber se caberia e para complementar essa parte desse subjetivo. Andréa, isso aí é um tema, um subtema, esse enorme. Vamos ouvir Gente, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu acho que essa colocação carece um pouco de uma qualificação melhor. O que é um sistema de segurança pública antirracista? Assim, a gente está falando, se a gente for falar de competências aqui, sistema carcerário e penitenciário não é competência da segurança pública. Existe uma secretaria de políticas penais, as secretarias estaduais são secretarias de administração penitenciária, então assim, eu acho que carece um pouco mais. E assim, com a competência em termos de encaminhamento, a conferência, não necessariamente a legitimidade que eu acho que a gente tem, a gente está aqui enquanto o Ministério está participando, mas qual a capacidade que a gente tem de construção de uma política de um sistema de segurança pública antirracista vindo da Conferência Nacional ser uma participação mais efetiva ainda do Ministério da Justiça frente ao que está colocado aqui. Então, assim, discordo, coloco aqui um ponto de divergência, porque eu acho que carece um pouco mais de qualificação. O sistema de segurança pública já é uma coisa muito ampla e não contempla de fato que tinha sido colocado aqui como um desafio que a gente estava, enfim, colocando aqui. Só para pontuar, eu acho que realmente carece de uma coisa, acho que a gente pode dar uma proposta para esse. Não, porque ela está propondo um novo subeixo que fala de mulheres, e nesse D ela está propondo ela está fazendo essa nova proposta. Então a gente pode dar uma pensada. A minha proposta é segurança pública, desafios no enfrentamento e prevenção a violências contra a população negra e povos e comunidades tradicionais, especialmente porque o Ministério da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública já tem trabalhado com o conceito de povos e comunidades tradicionais e trabalhado, por exemplo, na criação de mecanismos de prevenção à violência contra grupos de comunidades tradicionais. Bom, então, o que eu estou propondo aqui é só que a gente insira a palavra prevenção dentro do texto existente e suprima comunidades quilombolas, e aí eu acho que para pegar a questão dos povos ciganos e povos indígenas também a gente coloca povos e comunidades tradicionais. Então a sua proposta na D é segurança pública e desafio de enfrentamento e prevenção às violências contra a população de comunidades profissionais. Percebi? População negra e povos e comunidades Bom, gente, a gente precisa, entendam, existe uma questão aqui que a gente precisa tratar. Aqui eu pego por exemplo, 18 horas. Graças a Deus. 7h44. Eu não vou embora. Então, assim, a gente precisa dar celeridade no nosso trabalho, tá bom? Então, assim, eu vou finalizar essa discussão sobre esse ponto. Vocês não conseguem ir para os outros. Então, tem Marcos, tem Herculano e tem Marcos. Não, porque ele está na sua frente. Calma não. Calma não? Tudo bem, não. Então eu vi ele primeiro, mas foi quem, gente? Vamos assim. Foi ele que estava primeiro? Pronto, então por favor, eu não vi a sua. Eu não sei se não. Marcos,
Isso. Então, vou me apresentar novamente como Marcos Moreira para o Ministério da Saúde, para não ter o risco. Sistema Nacional de Segurança Pública, antirracista, ou seja, o nome que for, entendo eu que não seria possível. Porque nós, na saúde, temos o Sistema Único de Saúde, e o que aconteceu com essa portaria que eu mencionei tempos atrás, a 398, criou-se a estratégia antirracista dentro do Sistema Único de Saúde. Seja estratégia, seja pacto, seja programa, alguma coisa que contém o programa que já tenha, ou melhor, o sistema que já tem, que não dá para criar um sistema novo dentro do meu entendimento. Fiquei muito feliz quando você voltou atrás e mencionou sobre, porque quando você falou de inserir tudo num texto só, me preocupou, porque o meu entendimento é que são duas coisas bem diferentes. E não vou criar uma terceira, mas eu penso na seguinte como proposta, a gente pensar nessa questão da violência de uma forma ampla, certo? Não somente na segurança pública, e sim nas políticas públicas, que é evidente para a gente no meio de comunicação em que a gente vê, é da segurança pública. Mas quando nós pegamos dados da educação, o acesso a uma violência, e nós estamos até hoje não só com dificuldade no acesso, mas com o conteúdo desse acesso, que nos embranquece a cada dia, que faz com que a gente não aceite quem somos a cada dia. Isso é uma violência do sistema de saúde que nos impõe o tempo todo. Quando pegamos dados da saúde, não é diferente. Mortalidade materna, mortalidade da criança. Então, acho que tem que ser dentro das políticas públicas, certo? Porque senão a gente vai ficar num ponto e esquecendo os demais. Então, colegas, você e os demais acatarem, eu tiraria essa questão da segurança pública e colocaria políticas públicas, que eu acredito que a gente consegue ampliar de uma forma onde todos se sintam contemplados em diversas áreas, dentre elas da assistência social, que também tem várias barreiras. Obrigada, conselheiro Marcos. Olá, boa tarde. Marcos da tarde agora, cigano. Então, essa proposta do Marcos é interessante, faz sentido também. Pessoal, de olho. A gente finalizou as discussões. Sobre questão de políticas públicas e desafios, eu coloquei violência contra a população negra, povos nacionais de matriz africana e povos de terreiros, povos ciganos e quilombola, contemplam todos. A gente quer que coloque povos ciganos. Continua dessa forma, né? Não tem que colocar somente povos comunidades tradicionais. Não. Por que o negro coloca povos negros e povos quilombolas? A gente também quer povos ciganos. Só que assim foi interessante o que o Marcos falou sobre políticas públicas. Então já coloca todos os segmentos e pode identificar dessa forma. A proposta é políticas públicas, desafios e enfrentamentos de violências contra a população negra, entendeu? Povos comunidades tradicionais, matriz africana, povos de terreiros, povos ciganos e quilombolas. Bom, a gente está, Mariana, só porque eu estou vendo sua manifestação, a gente está falando sobre a questão da proposta de Vânia, ok? Tem a proposta de Seymour, que é sobre a segurança pública, que eu acho que, não sei se a gente consegue trazer uma proposta de Vânia, a proposta da segurança pública, fazer uma em conjunto, entendeu? Eu acho que a proposta de Vânia, quando ela traz um novo subeixo, acho que a gente conseguiu entender melhor a proposta dela. Quando a gente parte para a proposta D, que é de segurança, que está né, a gente vai precisar, exato, a gente vai precisar voltar, eu acho que a gente vai precisar voltar na de Vânia e para as outras propostas, enquanto vocês conseguem organizar uma proposta do eixo de segurança, porque senão a gente vai ficar aqui, a gente vai fechar.
Vocês precisam, e tem Mariana que está batendo na proposta do encarceramento que ela precisa. Enfim, Herculano, agora é Herculano. Herculano, coletivismo das negras. Eu achei massa que a Flávia colocou que é recentemente, mas a minha inquietação acompanha um pouco na Mariana, mas eu acredito que possamos, nesse segundo momento, primeiro voltar a essa parte, na formação do texto, acredito que dá para a gente montar algo nesse sentido, porque eu como você, que a violência vai em todos os lugares. Aí tem a violência que é efetiva no assassinato, que tem aquela coisa velada que é do poder público e etc. Então, a gente voltando esse aí e depois retornamos com a proposta e aí a gente junta com a proposta melhor. Obrigado. Bom, gente, então eu vou encaminhar no seguinte, a gente vai votar a nova proposta de subeixo de Vânia, ela trouxe, e a gente vai precisar que vocês, enquanto a gente faz o debate das outras propostas, fechar uma proposta de segurança pública. Ok? Então, isso. Então vamos lá. Em regime de votação, eixo 2, eixo de justiça racial, a conselheira Vânia Viana fez a proposta enfrentamento às violências com ênfase nas mulheres negras. Nessa proposta, então, eixo 2, justiça racial. Vânia está propondo acrescentar um subeixo, ok? Ela está propondo acrescentar um subeixo. Enfrentamento às violências com ênfase nas mulheres negras. Quem concorda, por favor, levanta o príncipe. Enfrentamento às violências com ênfase nas mulheres negras. Isso é um acréscimo, acrescentar o subeixo. O eixo? Ela está propondo acrescentar. Não entendeu, não? Pronto. Não. Entenda o que aconteceu. Não, é porque ele está entendido, eu estou repetindo o que a gente está votando, ok? Por favor, mudou. Bom, por favor, quem já votou abaixo do quem não concorda com a inclusão do subeixo proposto pela conselheira Vânia Viana, por favor, levanta o prisma. Ela não está aqui, como é que ela voltou? Oxi.
Pela força do Espírito, o Espírito levantou. Pela força do pensamento. Por favor, abstenções. 2 abstenções. 3 abstenções. 3. Então, 25 a favor, ninguém contra, 3 abstenções. Então, inclusão do subeixo aprovado. Então, vou só deixar aqui enfatizado que tinha uma proposta de mudança desse eixo, subeixo D. Então, por favor, enquanto a gente faz aqui, né, a revisão dos outros temas, das outras propostas de correção, novas propostas de texto, o conselheiro que propôs que eu acho, como o companheiro aqui dos povos ciganos contou, eu acho que é uma questão que é anterior à questão da gente discutir qual vai ser o eixo D, porque ele pontuou que ele gostaria que tivesse a inclusão dos povos ciganos e a defesa que a gente faz é de povos e comunidades tradicionais. Eu acho que votar esse ponto primeiro, porque senão a gente vai ficar discutindo ali depois com ele, com todo mundo, para chegar a um consenso sobre qual a nomenclatura. Então eu acho que trazer para o pleno a demanda dele em relação se utiliza povos e comunidades tradicionais, ou se utiliza povos quilombolas, indígenas, ciganos e afins, eu acho que a gente precisa decidir isso primeiro no pleno e aí, consensuando esse ponto, a gente decide a nova redação, que eu acho que há mais consenso entre quem trouxe a questão da segurança pública do que com a questão dos povos e comunidades tradicionais. Porque aí não, porque senão fica responsabilizando a gente, né? Porque a gente não... E aí, aí a proposta seria se no eixo D a gente manteria povos e comunidades tradicionais ou se faríamos a inclusão nominal de quais são esses povos. Porque a gente tem aqui duas propostas. Obrigada, Sandra. A gente tem duas propostas. A proposta de mudança de texto, segurança pública, desafios no enfrentamento e prevenção às violências contra a população negra e comunidades tradicionais, povos e comunidades tradicionais. É o que Seymour traz. O conselheiro Marques, ele não aceita o povos e comunidades tradicionais. Ele quer que coloque população negra, quilombola, povos ciganos, indígenas, nominal. E demais povos. Então, o que a gente vai precisar decidir é se a gente entra em consenso com o Marcos, que diz que é para a gente denominar todos os povos, comunidades tradicionais, ou quilombolas, ciganos, população negra, indígena, ou a gente fala de PCDs, que é o que Seymour está trazendo. Então, a decisão para poder a gente fechar essa proposta do eixo D. Então, por favor, entramos em regime de votação. Quem acha que precisa ter a nomenclatura aqui trazida por Marcos, conselheiro Marcos, que traz violências, vou ler o final. Violências contra a população negra, comunidades quilombolas, povos ciganos, indígenas. Quilombolas, ciganos e demais povos tradicionais. Ok. População negra, quilombola, ciganos e demais povos de comunidades tradicionais. Não é isso? Proposta de Marcos: inserir população negra, povos e comunidades tradicionais, povos de terreiro, povos ciganos, povos quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. Está redundando.
Gente, a gente vai votar, é uma proposta do conselheiro. A gente precisa votar, mesmo que a gente não concorde. A gente precisa votar, mesmo que a gente não concorde. Mas não vota ainda não. Exato, eu tô tentando. Tô tentando muito. Mas não vota. Por favor, gente. Não é só quilombola. Ou é só quilombola ou comunidade quilombola. Mas eu acho melhor que a gente use apenas quilombolas. Gente, nós já entrou no decreto, porque nós temos que seguir determinadas regras, inclusive porque são decretos. É povos e comunidades tradicionais. Para a gente englobar os 28 segmentos que estão povos de terreiro, comunidades quilombolas, povos ciganos, então, marisqueiras, ribeirinhas, entendeu? Todos entram na 6040, povos e comunidades tradicionais. Ainda cabe inscrição? Questão de ordem? Gente, Marcos, eu vou ler novamente para ver se você, a sua proposta está dentro do que a gente conseguiu anotar aqui. Então vai ficar segurança pública e desafios no enfrentamento às violências contra a população negra, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, povos de terreiro, povos ciganos e quilombolas e demais pessoas. Então tá. Peraí, pessoal. No final, você tem que puxar esse início para o final. E demais povos, comunidades tradicionais de matriz africana. Ela começou não tem isso demais, Maria. Então, população negra, Isso. povos e comunidades tradicionais de matriz africana, povos de terreiro, povos ciganos e quilombolas. Ah, pronto. Indígenas indígenas. Vai em população negra. Questão de ordem, questão de ordem. Questão de Lê ordem. de novo a proposta de Marcos. Ok? A proposta de Marcos. Gente, por favor, mãe Luca, prestem atenção. Eu estou tentando, mas a gente precisa prestar atenção. Mas depois você percebeu que toda hora tem que faltar porque a pessoa não presta atenção. Vamos lá. Proposta de Marcos. No eixo 2. Segurança pública e desafios no enfrentamento às violências contra a população negra, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, povos de terreiro, povos ciganos e quilombolas. Ok? Essa é a proposta número 1. Essa é a proposta número 1. A proposta número 2 de Seymour é segurança pública e desafios no enfrentamento e prevenção às violências contra a população negra e povos e comunidades tradicionais. Essa é a proposta 2. Calma que a gente não entrou ainda. Então, votação para a proposta. Estamos entrando em regime de votação para a proposta 1 do conselheiro Marcos.
que é segurança pública e desafios no enfrentamento às violências contra a população negra, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, povos de terreiros, povos ciganos e quilombola. Levanta o prisma quem concorda com essa nomenclatura. Eu sou a vida inteira que acho que não concordo plenamente. A gente está querendo defender o nosso voto sim. Estou concordando com o sim, mas eu acho que essa parte de povos e comunidades tradicionais de matriz africana precisa ir para o final, porque esses que vêm depois estão contidos, é uma decisão política de evidenciar. Então, esse é uma semana para o final, só para não ficar tecnicamente equivocado, compreendendo que a gente sabe que estão contidos, mas estamos dando ênfase. Gente, assim, agora, para quem está no Conselho Nacional de Povos Tradicionais, nós teremos uma conferência nacional de PCT, o lugar que engloba todos os segmentos é lá. E nós aqui estamos defendendo os segmentos da igualdade racial. Por favor, a gente está em votação. Obrigada. Eu entendo, mas eu não posso desligar o microfone da pessoa. As pessoas não têm paciência. Estamos em votação, ok? Então, proposta 1. Quem contou a proposta 1? Você contou? Gente, não baixa o prêmio da proposta 1, porque ninguém contou. Dez a favor. Peraí que eu tiro. 10 a proposta 1. Proposta 2, que é a proposta de Seymour, segurança pública e desafios no enfrentamento às violências contra... segurança pública e desafios no enfrentamento e prevenção às violências contra a população negra e PCT, povos e comunidades tradicionais. É a proposta 2. Por favor, levantem os prismas quem concorda com a proposta 2. Quanto? Proposta 2? Gente, por favor, abaixa os prismas, por favor. Abaixa os prismas, por favor. Abstenções. Decide. Então, 10. A proposta 2 venceu com 17 votos. Eu não estou ouvindo. Fala no microfone, vem aqui falar. Eu não pode declarar voto. Então ficou segurança pública e desafios de enfrentamento. Marina, uma questão de ordem. A votação, na verdade, era só para identificar qual seria a nomenclatura usada. O texto ainda, eu, a Vânia, a Flávia, que a gente tinha pontuado, a gente ainda vai agora fazer a alteração para ver qual vai ser a melhor linguagem. Mas o que a gente tinha votado... Gente, o que eu pontuei aqui, pedi para que fosse votado, porque o que vocês pediram era que eu, a Vânia, a Flávia sentasse para ver, a Flávia e a Mariana sentassem para ver qual seria a nomenclatura. E aí o que eu trouxe para o pleno foi, gente, vamos votar se a nomenclatura utilizada será povos e comunidades tradicionais ou PCTs. E aí agora, acordado pela maioria do pleno de que a terminologia utilizada vai ser povos e comunidades tradicionais, nós vamos sentar
e pegar a proposta trazida por Vânia, por mim, por Flávio e Mariana e imprimir qual é a melhor. Porque o que eu tinha trazido era que havia um dissenso com a proposta que o companheiro Marcos trouxe. Agora vai sentar o grupo que conseguiu ter um consenso. Foi isso. Caminho. A gente tem outra decisão agora de outro subeixo que foi proposta de Marilda. Marilda. Isso. Ela trouxe a gente tinha a proposta de estratégia para a promoção da justiça climática e a superação do racismo ambiental. Cadê a falinha, biscoitinho? É um 4 e 3. Pelo amor de Deus. Sente aí. Vamos lá. A proposta da conselheira Marilda é que a gente substitua essa redação por, gente, por favor, a gente vai, o pessoal vai apagar a luz e a gente vai ficar sem votar e vai no texto como está. Proposta de Marilda. Então ela propõe que a gente substitua o texto por estratégia para a promoção da justiça climática e a superação do racismo ambiental por meio de políticas integradas de infraestrutura sustentável.